Olá a todos, bem-vindos a mais um IIF Dicas. Meu nome é Rafael Luvizetto e na dica de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma conversão para preto e branco de uma maneira bem profissional, utilizando o Adobe Lightroom. Na fotografia digital, a gente faz a conversão para preto e branco depois de realizar a fotografia. Então a minha primeira dica é sempre deixar na câmera em cor, para a gente ter os canais de cor da nossa fotografia, e a conversão para preto e branco a gente faz na hora que a gente fizer a transferência para o computador e a importação para o Lightroom. Eu vou mostrar algumas referências de alguns grandes nomes da fotografia para a gente ver um pouquinho da característica do preto e branco, que é a característica mais comum que tem. Então vamos lá. O primeiro fotógrafo é o Sebastião Salgado, que todo mundo conhece, e ele usa e abusa muito do contraste, nas fotografias. A gente pode ver as áreas de preto e as áreas de branco muito destacadas, e uma coisa que ele usa bastante é silhueta, sempre a luz de contraluz, coisas muito marcantes na fotografia preto e branco. Aqui também o Araquém Alcântara, que é um fotógrafo que já se utiliza da fotografia em cor e da fotografia PB, mas quando ele opta pela fotografia PB, ele trabalha muito bem. Então a gente também pode ver uma fotografia bem contrastada, com muita textura, e fotos bem marcantes, fotos bem bonitas, que passam um sentimento muito grande. Uma coisa também bem marcante e característica da fotografia PB. German Lorca, um fotógrafo um pouco mais antigo, que ele usa muito do grafismo na fotografia em preto e branco. Então aqui na primeira foto a gente pode ver pessoas na contraluz, onde apenas as silhuetas das pessoas aparecem, e um contraste muito grande, entre a alta luz e a baixa luz, onde aqui no ambiente interno a gente vê uma baixa luz, e lá fora uma alta luz muito grande, então tem um contraste muito marcado. Já na segunda fotografia, ele utiliza das sombras. Então a gente pode ver uma sombra bem dura e também um contraste muito grande, entre as áreas escuras e as áreas claras da nossa foto. Já na fotografia do Thomas Farkas, ele utiliza do grafismo para transmitir a sua fotografia PB. Então na primeira imagem a gente também vê uma silhueta de uma bailarina com uma sombra bem marcada, dando um contraste muito grande. Na segunda foto também a gente vê um grafismo muito bonito também e uma diferença muito grande entre a alta luz e a baixa luz. Então pegando essas 4 referências, a gente vê que as características mais marcantes do PB, quais são? Contraste, textura, trabalhar com sombra, trabalhar com silhueta, contraluz, são características muito utilizáveis na fotografia PB. Então eu separei uma foto para a gente fazer essa conversão para PB, que é uma imagem que, quando eu fotografei, eu já imaginei ela preto e branco. Primeiro que as cores me incomodaram um pouco, e a questão também da textura, a questão do movimento já me levou a querer converter essa foto para PB. Então aqui no Lightroom, a gente vem na barra Revelar, de revelação. Aqui a gente pode ver primeiramente o histograma, que essa imagem já está contrastada, Ela já tem um leve contraste. E aqui no tratamento ela está em cor, que ela mantém aqui do jeito que saiu da câmera. Então para fazer essa conversão para PB, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em preto e branco. Em vez de cor, a gente vai utilizar o preto e branco. E aqui a gente já pode ver que a minha foto perdeu todas as cores, Só que o histograma, ele diz que essa foto já está um pouco contrastada. Mas na minha opinião, ela está sem textura, ela está lavada e até um pouco xoxa. Ainda não é isso que eu busquei e que a maioria dos fotógrafos que trabalham com preto e branco buscam. Então aqui no nosso tratamento básico, a gente pode ignorar o balanço de branco e já partir para essa abinha de tons, de contrastes. Então a primeira opção que a gente tem é de alterar a exposição dela. Aqui no caso, eu acho que falta um brilho nessa imagem.
Então eu vou aumentar minha exposição somente um pouquinho. Chegar aqui em 0,2. E a segunda opção que eu tenho já é o contraste, que é o que a gente vai usar muito quando a gente fizer essa conversão para preto e branco. E o que o contraste faz numa imagem? O contraste ele vai intensificar as áreas de baixa luz, as áreas de preto, e ao mesmo tempo ele vai intensificar as áreas de alta luz, as áreas brancas de brilho da minha imagem. E ele vai destacar um pouco essa minha imagem, deixando ela com uma sensação gráfica melhor, que é muito mais utilizável no preto e branco. Então vamos voltar aqui para essa imagem. Como eu falei, eu achei ela um pouco xoxa. Então a primeira questão que eu vou fazer é isso. Aumentar o meu contraste. Aqui no caso, ó, vou chegar até 70 positivo no contraste. E vocês podem ver que ela já destacou bastante. Já comecei a melhorar essa minha foto PB. Aqui no histograma, eu consigo ter um aviso de quando eu perdi informação nas áreas de branco e nas áreas de preto. No canto superior esquerdo, se eu clicar nesse triangulinho, ele vai me informar onde eu perdi informação nas áreas de preto. E aqui a gente pode ver que dentro da orelha do cavalo e nessa sombra entre o menino e o cavalo eu perdi um pouco de informação no preto. Isso, na verdade, é uma questão super fotográfica. Então isso faz parte da fotografia. Nem sempre eu preciso ter informação na minha foto inteira. Então nessa foto, essa afundada que deu no preto, para mim não me incomoda. E se eu vier no canto superior direito do meu histograma, eu tenho o meu aviso de perda de informação no branco, que aqui eu não tenho nenhum, senão ele ficaria com pontos vermelhos em vez de ser esse ponto azul de quando afunda o preto. Então, ok, eu já tenho essa noção, eu vou desligar esses meus avisos, por enquanto está ok, e agora eu vou trabalhar com outros contrastes, que são contrastes mais específicos. Então aqui eu tenho 4 opções para trabalhar com a minha fotografia. Eu tenho o realce, que eu vou trabalhar na minha alta luz. Eu tenho os sombras, que eu vou trabalhar na baixa luz. Eu tenho o branco, que eu vou trabalhar na área de alto brilho, principalmente quando eu perdi informação no branco, ou quando a foto estourou, que é uma maneira que a gente utiliza muito na fotografia. E o preto, que eu vou ou intensificar os meus tons de pretos, ou recuperar os tons de preto, claro, caso eu queira que não perca tanta informação. Então vamos analisar um pouco essa foto. Na minha opinião, eu achei que essa parte da água aqui embaixo, ela perdeu um pouco a textura. Ela ficou com um brilho muito grande. Então eu quero recuperar um pouco esse brilho. Então eu vou vir aqui no realce e vou diminuir um pouco aqui, ó, até chegar aqui, ó, menos 60. Vocês podem ver que eu já recuperei um pouco esse brilho. Vou mostrar até o antes e o depois. Aqui sem o realce, a gente pode ver essa área um pouquinho sem textura. E depois quando eu apliquei o realce, dei um pouquinho mais de textura para essa área. Aqui na parte de baixo, eu vou puxar um pouquinho sombras, caso eu queira recuperar um pouco essas faltas de informação que deu. Então aqui nos sombras eu vou caminhar um pouquinho aqui até, ó, 25%. E aqui eu recuperei um pouquinho, acho que a imagem deu uns brilhos melhores aqui na baixa luz. E acho que ela ficou um pouquinho melhor. Legal. Gente, outra ferramenta que a gente usa muito quando a gente faz essa conversão para PB é o claridade. O claridade, ele vai contrastar o meio tom da minha foto. Porque o contraste geral, ele vai intensificar as áreas de alta luz e as áreas de baixa luz. Só que o meio tom, ele não altera muito. Então, o claridade, ele vai dar esse contraste no meio tom. E a sensação que eu tenho, quando eu aplico essa ferramenta, é uma sensação de profundidade. A foto, ela ganha um impacto maior. Ela vai dar uma realçada nas bordas das imagens. Então vamos lá.
eu vou vir aqui em presença, eu estou no claridade. Então eu vou puxar um pouco, olha a diferença que dá na minha foto, eu vou chegar aqui em 60% também. Olha como a foto ganhou uma profundidade maior, olha como eu melhorei a textura, principalmente aqui nessa área do cavalo, nas bordas, no limite entre o menino e a água. Vamos ver o antes e o depois dessa ferramenta, que ela é muito interessante também, ó. Sem a minha ferramenta claridade, a gente vê uma foto um pouco sem textura. E quando eu aplico a ferramenta claridade, ela já ganha uma textura, ela ganha um brilho maior. A foto fica mais impactante, o que é muito interessante no PB. O Sebastião Salgado usa bastante dessa técnica. Muitos outros fotógrafos que a gente possa analisar, quando a gente vê muita textura, principalmente em fotos na contraluz, eles utilizam bastante desse contraste no meio tom. Então aqui, gente, vamos ver o antes e o depois. Aqui, simplesmente, eu converti para preto e branco, alterei a minha exposição, contraste, realce, sombra e claridade, e olha a diferença que eu já ganhei na minha imagem. Olha como essa imagem ficou graficamente mais interessante. Olha como eu consegui deixar o contraste entre a alta luz e a baixa luz bem destacado, né? Então essa maneira é muito interessante de fazer essa conversão para preto e branco. Então é isso, gente. A gente viu brevemente como a gente faz essa conversão para PB de uma maneira profissional e espero que vocês tenham gostado das dicas. Se gostaram, podem dar like, podem compartilhar a página e seguir a gente. Então, obrigado a todos e até a próxima dica.